O que não comprar para um PC Gaming? Se querem um PC Gaming, não comprem uma consola. Boas pessoal, daqui é Hatrat e obviamente que eu estava a brincar em relação à consola. Trago-vos 10 coisas que não devem comprar quando estão a pensar comprar o vosso PC Gaming ou a montar o vosso PC Gaming. Isto partindo de alguns pressupostos. Pressuposto número 1 é que o computador é a pensar principalmente em gaming. Não estou aqui a incluir edição de vídeo, nomeadamente para o YouTube, como um vídeo especificamente para isso está a vir. Portanto, partindo do princípio que esse não é o objetivo, é uma máquina para jogos, ok? Que é o principal objetivo. Segundo pressuposto, que por gaming se entende qualquer jogo atual. Não estamos a falar de alguém que quer jogar um jogo em específico, antigo e tudo mais é relevante. Qualquer jogo que saia hoje terá que ser capaz de correr na máquina, que a resolução será nunca abaixo de 1080p e que naturalmente a pessoa queira ter uns gráficos razoáveis e uns bons frames, ok? Por último, um último pressuposto é que esteja a falar para alguém com orçamento limitado. Alguém que tenha orçamento ilimitado não é muito relevante, mas alguém que quer uma máquina gaming que não pode gastar todo o dinheiro do mundo, porque não tem que escolher bem as peças e gastar a mais é desnecessário e gastar a menos pode-vos custar mais no futuro. Portanto, são estes os 3 pressupostos. Ponto número 1. Não comprem nenhum PC em grande superfície, ok? Vortens, Fnacs e não sei o quê, os PCs que lá estão são pré-montados por marcas conhecidas, a HP, a série, eventualmente vê-se pouco, mas existe, ASUS e não sei o quê. Esses PCs são horrivelmente mal feitos, o custo-benefício é miseravelmente mau, vocês estão a pagar muitíssimo mais por uma coisa muitíssimo fraca, ok? Mesmo os PCs mais caros dessa linha, quando eu digo mais caros, digo a partir de 1000 euros, correspondem em termos de desempenho para gaming a um PC de 400, 500 euros, se não mesmo pior em alguns casos, ok? O custo-benefício não é nenhum. Se tiverem medo de montar o vosso computador porque têm medo de arriscar, não querem ter uma garantia para cada peça, querem ter uma garantia para o computador todo, também não há problema. Muitas lojas de informática, vocês escolhem as peças, eles montam-vos o computador por um preço pouco acima, 20, 30 euros, dependendo da loja. Se for mais que isso, esqueçam, porque há lojas que fazem a 20 euros, ok? E a garantia é para o PC todo. Vocês escolheram peça por peça, mas qualquer coisa que avarie no PC, a garantia está no PC e, tal como em qualquer grande superfície, levam o PC, não precisam de fazer o diagnóstico por vocês próprios e pouparam montes de dinheiro, ok? Número 2. Comprar um processador mais caro que uma placa gráfica. Se estão a tentar espremer o orçamento para ter o máximo de desempenho possível em jogos, nunca comprem um processador que custa mais que a placa gráfica. Eu vou dar um exemplo com hardware atual. Vocês podem mais ou menos por o mesmo preço, dependendo de pormenores de qual é a loja e de qual é a versão, mas mais ou menos com o mesmo preço podem comprar um i7 4790K com uma GTX 960, ou com o mesmo preço comprar o i5 4690 e uma GTX 970, ok? Do i5 para o i7 não ganham desempenho em jogos e quando ganham é miseravelmente baixo. A vantagem do i7 é para outras coisas. E com o dinheiro que poupam do i5 para o i7 compram uma gráfica acima e aí sim o desempenho explode, aumenta exponencialmente em gaming. Não tiveram que gastar mais, só tiveram que gastar de forma mais inteligente, ok? Ponto número 3, farto-me de repetir isto em montes de vídeos meus, más fontes de alimentação. Más fontes de alimentação podem-vos trazer problemas em todo o sistema, todo tipo de instabilidade e mesmo danificar outros componentes. E para além disso não vai durar tanto tempo. É suposto a fonte de alimentação vocês fazerem upgrades ao PC daqui a 2, 3 anos e usarem a mesma fonte. E a recomendação
há quem diga que tenho uma fonte baratuxa e até agora não deu problemas. Uma má fonte de alimentação é como usarem o cinto de segurança quando vão de carro. Não é por alguém não usar e estar vivo que se recomenda não usar cinto. Se tiverem um acidente, a probabilidade é maior de irem com os porquinhos. Com as fontes de alimentação é a mesma coisa. Se pouparem muito na fonte, não quer dizer que o PC vai explodir, quer dizer que a probabilidade aumenta de a fonte ir com os porcos mais cedo e, no pior dos casos, de outros componentes irem atrás e o prejuízo é vosso, ok? Número 4. De uma forma geral, o orçamento sendo limitado, não comprem duas gráficas. Há pouca gente que me pergunta acerca disto, porque novamente sai caro, mas já me perguntaram mais que uma vez e não comprem duas gráficas. A não ser que queiram, à data de hoje, duas GTX Titan X, porque a Titan X é a melhor gráfica que existe para gaming hoje, e se essa não chega, comprem duas, ok? Mas até lá chegar, nunca compensa. Custo-benefício, mais calor dentro da caixa, mais fonte de alimentação, mais uma board específica, nunca compensa comprar duas gráficas, compensa comprar uma do modelo acima. Sai mais barato do ponto de vista do custo por desempenho, sai mais barato porque não tem que comprar uma fonte com mais 200 e tal watt, não tem tanto calor na caixa, portanto não tem que investir tanto na ventilação, numa boa caixa, porque essa aí é o Crossfire. Preparem-se para ter boa ventilação, porque vai haver muito calor dentro da caixa, ok? Portanto, regra geral, nunca compensa duas gráficas acima. Se estão a comprar novo, compensa uma gráfica, nunca compensa duas iguais, compensa uma acima. Se já tem uma há 3, 4, 5 anos e existe uma disponível para comprarem igual a essa, em vez de estarem a fazer um upgrade, podem, por pouquinho dinheiro, talvez em segunda mão, comprar uma igual, aí é diferente, ok? Ponto número 5. Comprarem só 4 GB de RAM ou comprarem mais que 8. Se tem que incluir no orçamento disponível o maior desempenho possível, comprem 8 GB de RAM para gaming. 4 é pouco para alguns jogos hoje em dia, mais que 8 é completamente desnecessário. Compram dois pentes de 4 Dual Channel e tem o melhor custo-benefício para gaming no que diz respeito à RAM. Ponto número 6. Uma caixa com a fonte de alimentação em cima e sem ventilação em cima. Se a máquina vai ser para jogar, os componentes vão aquecer e acreditem que se utilizarem a fonte de alimentação em cima e a caixa não tiver mais ventilação em cima, que normalmente é o caso, quando tem a fonte em cima, irão estar a sobreaquecer a fonte e o resto das peças não estão a ter ventilação necessária pela parte de cima. Fonte de alimentação em baixo. Como está aqui, a fonte recebe ar fresco de baixo e os restantes componentes têm ainda saídas de ar por cima porque o calor sobe. Isto mesmo sem overclock, no verão ajuda imenso e se não tiverem a fazer overclock, vos garanto que com uma boa ventilação, seja que dia for do verão, pelo menos em Portugal, não tem que se preocupar, nada irá sobreaquecer. Se utilizarem uma caixa muito fechada e a fonte de alimentação ainda estiver em cima, nos dias mais quentes do verão, há a possibilidade de algum componente sobreaquecer e fazer downclock e vocês perdem desempenho, ok? Ponto número 7, ainda em relação às caixas. Evitem, eu sei que é tentador quando o orçamento é apertado, mas evitem caixas que tenham uma aparência magnífica, com janelas, com LEDs, com um desenho que parece um Transformer e não sei o quê, é muito engraçado, mas evitem essas caixas se elas custarem pouco, ok? Bom e barato não existe em lado nenhum, nunca existiu e a minha previsão é que nunca venha a existir. Se a caixa aparenta ter muita coisa e custa muito pouco, vai haver manha, vai haver truque, vão se lixar em alguma coisa, seja na qualidade de construção, seja em falta de arrumação para cabos, seja em ventilação, seja em imenso ruído provocado por ter maus apoios para os discos. Vocês vão perder de certeza algo básico se escolherem uma caixa que aparenta ser tudo e custar muito pouco. Ponto número 8. Não comprem uma motherboard high-end, uma motherboard de topo, a não ser que vão fazer overclock, ok?
Poucas vezes eu recomendo as boards mais baratinhas de todas, mas não precisam de fazer o extremo oposto. Uma motherboard high-end, uma motherboard de topo, em termos de custo-benefício, só vai valer a pena se forem fazer overclock e um overclock mais agressivo, ok? Tirando isso, se não for por mera necessidade de overclock mais agressivo, mais extremo, uma motherboard de topo é apenas um acessório de luxo e não estão a ter custo-benefício, ok? Ali o meio termo é o ideal. Ponto número 9. Não queiram à força toda comprar um water cooler. Está um bocadinho na moda ter um water cooler, mas os water coolers mais económicos, que normalmente cabem nos orçamentos mais banais, não têm mais eficiência que um air cooler do mesmo preço. Normalmente até perdem, ok? Se vocês quiserem, vamos imaginar um water cooler que custe 60 euros, porque é isso que podem comprar, é quase garantido, vai variar de caso para caso, mas em quase todos os casos é praticamente garantido que um cooler a ar do mesmo preço que um desses mais reduzidos, o water cooler, vai ter mais desempenho, vai-vos refrigerar mais e em alguns casos vai ainda ser mais silencioso. Os water coolers valem a pena quando os melhores air coolers já não aguentam a temperatura porque estão a fazer um overclock muito alto, e aí tem que passar para um water cooler, mas esses water coolers já vão custar imenso. Quando eu digo imenso, digo já próximo dos 200 euros e portanto é um caso diferente. Eles custam mais porque realmente vão refrigerar mais. Ou então, se preferirem apenas por motivos estéticos, terem um water cooler, mas eu estou a dizer apenas do ponto de vista prático e do custo-benefício, ok? Não comprem water cooler para utilização normal. Compensa mais do ponto de vista custo-benefício um cooler a ar do mesmo preço ou até mesmo abaixo, ok? Por último, placas de som. PC para gaming, não precisam comprar placa de som, porque uma placa de som que vos vai fazer alguma diferença normalmente será apenas em amplificação. Eu já tenho um vídeo sobre isso, sobre placas de som, e mesmo que precisem de mais amplificação, hoje em dia é relativamente fácil em quase todas as linhas de motherboards, desde as linhas de entrada às médias às high-end. Já vários fabricantes utilizam motherboards mesmo de linha de entrada e média, com bons amplificadores para áudio, sem que o preço seja muito exagerado, ok? Portanto, podem comprar, por exemplo, as ASUS as versões gamer, as MSI, as versões gaming. Essas, por serem pensadas em gaming, vão tirar outras características que não são muito importantes fora do gaming e vão mais ou menos pelo mesmo preço, incluir características que aí sim podem ajudar nos jogos, ok? E o som costuma ser uma delas. Portanto, placa de som, comprem só se forem comprar uns headphones muito específicos, com uma grande amperagem, mas são headphones que normalmente custam centenas de euros e, portanto, em situações normais, hoje em dia não compensa muito uma placa de som. Se for para jogar, gravar é outra coisa. Se for para jogar, não compensa a placa de som, porque temos muito boas ofertas que há pouco tempo atrás não tínhamos e, portanto, não vale a pena gastar dinheiro fora se o dinheiro é limitado, ok? Portanto, estas foram as 10 sugestões do que não devem comprar se estão a montar um PC Gaming, e qualquer dúvida em particular já sabem, comentários cá em baixo, mensagens, o que preferirem, e se tiverem gostado carreguem gosto, se não gostaram não gosto, subscrevam e até à próxima.